A pequena de 2 anos, de fralda, com um ursinho de pelúcia no braço, olhou para o homem mais rico da cidade, apontou o dedinho gordinho na direção dele e disse, com a voz mais doce e mais devastadora que o mundo já ouviu: papai. E o bilionário travou. O copo de cristal de R$22.000 escorregou da mão dele. O uísque escocês de 40 anos de envelhecimento se espalhou pelo mármore italiano do saguão. O segurança correu. A assessora correu. Todos correram. Mas ninguém conseguiu fazer nada, porque o homem que controlava 3 empresas, 2 consórcios internacionais e uma fortuna avaliada em R$800 milhões, simplesmente parou de funcionar. Os joelhos dobraram. A pele ficou branca como o mármore onde o uísque escorria. E os olhos, esses olhos cinza-aço que intimidavam advogados, assustavam concorrentes e faziam diretores suarem frio em reuniões de gestão empresarial, esses olhos marejaram por causa de uma palavra, dita por uma criança que ele nunca tinha visto na vida. Ou será que tinha? Você vai querer assistir isso até o final, porque a resposta vai mudar tudo o que você pensa sobre abandono, sobre segredos, sobre o preço da arrogância e sobre o tipo de amor que sobrevive mesmo quando é negado, ignorado e jogado no lixo. E antes de continuar, já comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Adoro saber até onde as nossas histórias chegam. Agora respira fundo, porque isso vai doer gostoso. Vitória Mendes tinha 26 anos. Um jaleco branco de auxiliar de limpeza que estava 2 números maior que o dela. Uma marmita de arroz com feijão no fundo da mochila e um sonho de medicina que ela havia guardado em uma caixinha imaginária no fundo do peito para não chorar, enquanto esfregava o chão do corredor que separava os quartos VIP dos quartos comuns. Ela não era invisível porque quisesse ser. Ela era invisível porque o mundo tinha decidido que pessoas com jaleco de auxiliar de limpeza não merecem ser vistas. A vassoura fazia aquele barulho chato de borracha no mármore. Paz, 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 rítmico, hipnótico, quase meditativo. Se você não soubesse que atrás daquele movimento repetitivo havia uma mulher que tinha tirado 18,7 no Enem e não tinha conseguido bolsa porque a redação caiu justamente no dia em que a mãe dela teve um infarto fulminante. E ela não foi fazer a prova porque estava no corredor de outro hospital, um hospital muito mais simples que esse, segurando a mão da única pessoa que ela tinha no mundo. A mãe sobreviveu. O sonho de medicina, não. Vitória limpava o corredor do Hospital São Benedito das Torres há 2 anos, 3 meses e 11 dias. Ela sabia o número exato porque contava como quem espera, como quem planeja, como quem ainda não desistiu, mesmo que o jaleco 2 números maior dissesse o contrário. Foi naquele corredor, naquela tarde, que Augusto Cavalcante Mendonça entrou pela porta giratória com a potência de um furacão rico. Augusto tinha 34 anos, cabelo castanho escuro, sempre arrumado com aquele gel que custa R$150, o pote, mandíbula quadrada, ombros de quem nunca carregou peso de verdade, e um terno azul marinho que, se você soubesse avaliar, estava pedindo por favor R$800 só na gravata. Filho do fundador do Grupo Mendonça, herdeiro de um império que incluía construtoras, participações em bolsa de valores e um plano de saúde premium que atendia 47 mil beneficiários no estado. Augusto era o tipo de homem que entrava em um ambiente e fazia o ar mudar de pressão. As enfermeiras sorriram. A recepcionista endireitou a postura. O segurança abriu caminho. Vitória continuou varrendo. Augusto veio visitar o pai, Valdemar Mendonça, que estava internado na suíte presidencial do hospital, o quarto que tinha vista para o jardim, frigobar, televisão de 60 polegadas e um cardiologista de plantão exclusivo. Valdemar tinha tido um episódio cardíaco leve. Nada grave, mas o tipo de coisa que, quando acontece com um homem de 70 anos, dono de um grupo empresarial desse tamanho, mobiliza toda a família. Toda a família, no caso dos Mendonça, significava Augusto e sua irmã Fernanda. A mãe havia falecido quando os dois ainda eram adolescentes. O pai nunca tinha se casado de novo, mas tinha namorado bastante,
como os homens ricos costumam fazer quando sabem que nenhuma mulher vai embora de verdade, enquanto o extrato bancário estiver saudável. Augusto caminhava rápido, sempre. Era o tipo de homem que caminhava rápido em todo lugar, como se o tempo fosse uma commodity escassa que só os pobres desperdiçavam. E então ele pisou. O piso que Vitória tinha acabado de lavar. O piso úmido, com a plaquinha amarela de sinalização bem posicionada do lado. Plaquinha que qualquer pessoa que olhasse para frente teria visto. Augusto não olhava para frente. Augusto olhava para o celular. O pé escorregou. O corpo vacilou. Ele não caiu. Conseguiu se segurar na parede, mas o celular voou e pousou no balde de água com sabão de Vitória com um ploft que ecoou pelo corredor inteiro. Silêncio. Augusto olhou para o balde. Olhou para Vitória. Olhou para o celular afundando lentamente na espuma cor de cinza. "Você é idiota?" ele disse. E a voz saiu grossa, pesada, do tipo que faz paredes tremerem. "Você sabe quanto custa esse telefone? Você sabe quantos meses do seu salário não pagam nem a capa dele?" Vitória abriu a boca. Fechou. O coração foi para os pés. "Eu coloquei a placa de piso molhado, senhor, e o senhor estava olhando para o... Não me responda." Augusto enfiou a mão no balde e tirou o celular escorrendo. "Você lavou o chão de um corredor por onde pessoas importantes transitam e deixou assim, sem ninguém para avisar, para supervisionar, para cuidar? Isso é descaso. Isso é incompetência. Isso é o motivo pelo qual vocês nunca chegam a lugar nenhum na vida. Vocês." Ele disse vocês, como se Vitória fosse uma categoria, uma espécie, uma subcategoria de ser humano que não merecia pronome singular. Duas enfermeiras pararam fingindo que não estavam ouvindo. Um médico residente olhou para o chão. Ninguém disse nada, porque Augusto Cavalcante Mendonça era o filho do homem que pagava os salários deles indiretamente, e ninguém contesta quem paga o salário. Vitória sentiu o rosto queimar. Não de vergonha, de raiva, de uma raiva tão calibrada, tão comprimida, tão controlada, que ela precisou de toda a força que tinha para não dizer o que estava pensando. O que ela estava pensando era: "Eu sei mais sobre medicina do que a maioria dos residentes desse hospital. Eu estudei sozinha durante 3 anos, enquanto varria chão igual a esse. E você, com todo o seu dinheiro e todo o seu terno e toda a sua arrogância, você não saberia passar em nenhuma prova que eu já fiz na vida." O que ela disse foi: "Me desculpe, senhor. Não vai se repetir." Augusto olhou para ela por um segundo. Um segundo longo, como se estivesse catalogando, como se estivesse arquivando. E então virou as costas e foi embora, deixando pegadas molhadas no corredor que Vitória tinha acabado de limpar. Ela ficou parada por um momento. Respirou fundo, pegou o esfregão e limpou as pegadas dele sem dizer mais nada. Ninguém viu a lágrima que ela enxugou com o punho do jaleco. Mas ela existiu. E as coisas que existem mesmo sem testemunha têm um peso que o tempo não apaga. O que ninguém sabia sobre Vitória Mendes, o que o jaleco 2 números maior escondia com competência de mágico, era que ela era filha de Dona Conceição Mendes, que era filha de Raimundo Mendes, que tinha sido um dos maiores fazendeiros do interior do estado antes de perder tudo em uma seca de 5 anos e morrer sem deixar nada, além de histórias que ninguém queria ouvir. Mas Vitória tinha herdado algo que nenhuma seca leva: inteligência. Daquele tipo raro, incômodo, que aparece em pessoas que o sistema falhou em escolarizar adequadamente, e que mesmo assim leram tudo o que encontraram, aprenderam tudo o que puderam, e acumularam uma compreensão de mundo que a maioria das pessoas com diploma emoldurado na parede jamais vai alcançar. Ela estava matriculada em um curso de enfermagem noturno, pago com o próprio salário. Ela acordava às 5 da manhã, chegava ao hospital às 7, limpava corredores até às 16 horas, tomava um banho no vestiário, comia a marmita de arroz com feijão no refeitório, pegava 2 ônibus e chegava à faculdade às 18h30. Dormia às meia-noite, acordava às 5. De novo, sempre. Sua mãe, Dona Conceição, 58 anos, os cabelos brancos da cor da farinha
e um sorriso que parecia ter sido desenhado especificamente para fazer as pessoas se sentirem em casa. Morava em um apartamento de 2 quartos no bairro do Jardim Esperança. Zelava pela casa, cuidava da saúde com o plano básico do trabalho de Vitória e rezava todas as noites para que a filha encontrasse um caminho melhor. O caminho melhor apareceu de um jeito que nenhuma das duas tinha previsto. Havia um médico no hospital. O Dr. Heitor Sampaio, cardiologista, 62 anos, barba branca, óculos de aros de tartaruga e um jaleco que guardava nas costas a reputação de ter salvado mais de 3.000 pacientes em 30 anos de carreira. O Dr. Heitor era o tipo de médico que se lembrava do nome de todos os pacientes, que perguntava como ia a família, que sorria para essa equipe de limpeza e dizia "bom dia" de um jeito que parecia que ele estava realmente feliz que o dia tivesse chegado. Ele tinha percebido Vitória. Não da maneira que homens percebem mulheres, mas da maneira que mestres percebem alunos. Certa tarde, ela estava no corredor próximo à ala de cardiologia, com um livro de fisiopatologia no colo, comendo a marmita enquanto estudava na hora do almoço, quando o Dr. Heitor parou. Fisiopatologia cardiovascular, ele disse, olhando para o livro. Edição de 2021. Boa escolha. Mas se você quiser o capítulo sobre insuficiência cardíaca congestiva mais completo, a edição de 2018 tem 3 páginas que a nova não tem. O editor cortou achando que era redundante. Não era. Vitória levantou os olhos. Nenhum médico tinha jamais falado com ela sobre o conteúdo de um livro, sobre qualquer coisa que não fosse o piso molhado ou o lixo para recolher. Você está estudando para o vestibular de medicina? Ele perguntou. Enfermagem, ela disse. Por enquanto. Por enquanto. 2 palavras que continham um universo inteiro. O Dr. Heitor sorriu. O tipo de sorriso que reconhece um tipo de pessoa, porque já foi esse tipo de pessoa. Me chamo Heitor. Posso te perguntar seu nome? Vitória. Vitória. Ele repetiu como se estivesse arquivando com carinho. Bem escolhido. Aquela foi a primeira conversa. Houve outras, muitas. O Dr. Heitor começou a emprestar livros, a indicar artigos, a fazer perguntas que só fazem sentido quando você quer mesmo saber a resposta. Ele a tratava como colega em formação, não como funcionária. E isso, para Vitória, era um tipo de luxo que nenhum dinheiro teria conseguido comprar. Foi nesse período, nesse tempo de livros emprestados e conversas no corredor, que o destino, que tem um senso de humor absolutamente perturbador, colocou Augusto Cavalcante Mendonça de volta na vida de Vitória. O Dr. Heitor organizou um jantar de confraternização para a equipe do setor de cardiologia. Um jantar simples, em um restaurante italiano do bairro Nobre, financiado pelo próprio médico como era seu costume anual. Ele convidou toda a equipe e toda a equipe incluía pela primeira vez na história daquela tradição a auxiliar de limpeza da ala. Você faz parte dessa equipe tanto quanto qualquer um, o Dr. Heitor disse para Vitória quando entregou o convite. E eu não aceito argumento em contrário. Vitória foi, com o único vestido que tinha que não era jaleco. Um vestido verde escuro, simples, de tecido que já tinha passado por muitas lavagens, mas que ainda guardava uma dignidade própria. Os cabelos soltos, escuros, ondulados, um batom vermelho que Dona Conceição tinha insistido que ela usasse porque disse que batom vermelho é armadura para a mulher. Dona Conceição sabia o que estava falando. O restaurante era um lugar chamado Lavinha, com lustre de cristal, menu sem preço para os convidados e aquela iluminação âmbar que faz todo mundo parecer mais bonito e mais misterioso do que realmente é. E lá estava Augusto Cavalcante Mendonça. Não estava no jantar do Dr. Heitor. Estava na mesa ao lado, com 2 sócios e um consultor de investimentos, discutindo uma expansão do Grupo Mendonça para o setor de automação residencial. Um projeto que o pai havia aprovado antes do episódio cardíaco, e que Augusto estava tocando com a velocidade de quem sabe que dinheiro parado é dinheiro perdido. Ele não a reconheceu. É claro que não reconheceu. Para ele, auxiliares de limpeza não tinham rosto. Tinham jaleco, tinham balde, tinham esfregão. Rosto
era opcional. Mas Vitória o reconheceu. Reconheceu a voz, a postura, a mandíbula quadrada, o terno azul marinho trocado por um cinza carvão igualmente absurdo em preço. E então aconteceu o que acontece quando do universo decide que dois mundos precisam colidir com força suficiente para criar algo novo. O sócio de Augusto levantou para ir ao banheiro. A consultora de investimentos ficou na mesa. A cadeira disponível ficava de costas para si da mesa do Dr. Heitor. Augusto, que estava explicando um ponto sobre gestão de portfólio em bolsa de valores, virou levemente para pegar um papel e seus olhos cruzaram com os de Vitória. Ele parou no meio da frase, não porque a reconheceu, mas porque, e ele nunca teria admitido isso em voz alta na frente dos sócios, porque era o tipo de coisa que homens como ele guardam em cofres internos com senha que nem eles mesmos conseguem lembrar às vezes. Ela era absolutamente extraordinária. Não era o vestido. Não era o batom vermelho. Embora o batom vermelho estivesse fazendo o que Dona Conceição prometeu que faria. Era a forma como ela estava sentada, ereta, atenta, completamente presente naquela conversa com o Dr. Heitor e os colegas, rindo de algo que alguém tinha dito com uma autenticidade que dinheiro não compra e escola não ensina. Havia dignidade naquela postura, uma dignidade que vinha de dentro, do tipo que não precisa de terno de R$ 800 para existir. Augusto virou de volta para a sócia e terminou a frase sobre bolsa de valores, mas deixou alguma coisa naquele cruzamento de olhares. Ele não sabia o que, não ia descobrir tão cedo, mas tinha deixado alguma coisa. O Grupo Mendonça lançou um empreendimento novo, uma mansão de alto padrão, transformada em modelo para um condomínio fechado com design de interiores assinado. Automação residencial completa, energia solar integrada e carros blindados disponíveis para test drive no dia do evento. Era o tipo de lançamento que mistura jornalistas de revista de arquitetura, corretores de imóvel de sobrenome e pessoas que aparecem em coluna social. O Dr. Heitor foi convidado. Era o cardiologista pessoal de Valdemar Mendonça e havia recebido o convite com a simpatia que caracterizava todas as relações do velho. O médico levou a esposa e, porque a esposa estava com uma tornozeleira por conta de uma cirurgia recente e precisava de apoio, levou também Vitória, que tinha se tornado uma espécie de assistente informal e muito querida na família Sampaio nos últimos meses. Vitória foi, com o mesmo vestido verde escuro, com o mesmo batom vermelho, com a mesma postura de quem sabe quem é mesmo quando o mundo insiste em não ver. Ela ficou discreta no canto, ajudando a doutora Maristela, esposa do Dr. Heitor, com a muleta e com os drinks. Era boa nisso, em ser discreta, em observar, em aprender pelo simples ato de estar presente e prestar atenção. Augusto a viu entrar. Desta vez, o reconhecimento foi diferente. Desta vez, havia algo que puxava, que rememorava, que dizia: esse rosto eu já vi, mas o cérebro não conseguia organizar o arquivo corretamente, porque o arquivo original estava catalogado como auxiliar de limpeza, jaleco, balde. E o arquivo à sua frente dizia: mulher de vestido verde, batom vermelho, postura de rainha. O cérebro não conectou, mas o peito conectou. Ele se aproximou, não de forma agressiva, não de forma calculada, quase sem querer. Com aquele impulso que pessoas que controlam tudo às vezes sentem quando algo finalmente escapa do controle. Você veio com o Dr. Heitor? Ele perguntou. Vitória olhou para ele. Reconheceu. Sentiu o rosto ficar quente por uma fração de segundo. E então respirou e decidiu, naquele exato momento, que não ia ser quem ele achava que ela era. Que ia ser quem ela realmente era. Sou amiga da família Sampaio. Ela disse, simples, direta, sem acréscimos. Augusto Mendonça. Ele disse, estendendo a mão. Vitória. Ela respondeu, sem sobrenome, porque o sobrenome era dela, e ele não tinha merecido ainda. E assim começou. Não com fanfarra, não com música, com uma conversa sobre o painel de energia solar que estava sendo apresentado no canto do salão,
sobre o qual Vitória tinha acabado de ler um artigo técnico porque era o tipo de coisa que ela lia, e Augusto, que esperava ser ele a explicar coisas para a mulher desconhecida porque era sempre assim, ficou pela primeira vez em anos na posição de quem aprende. Ele gostou mais do que deveria ter gostado. Augusto ligou para o Dr. Reitor no dia seguinte ao evento. Perguntou com a desculpa mais transparente da história da humanidade, sobre aquela jovem que o acompanhava da família Sampaio. O Dr. Heitor, que era velho o suficiente para reconhecer o que estava acontecendo e sábio o suficiente para saber que interferir seria um erro, deu o número de Vitória com uma prece silenciosa, para que o universo soubesse o que estava fazendo. Augusto ligou para Vitória. Ela demorou 2 dias para retornar. Não por jogo, mas porque estava no meio de uma prova de fisiopatologia e o celular estava no modo avião. Quando retornou, ele estava mais interessado do que nunca, porque homens como Augusto não estão acostumados a esperar. E as coisas que fazem você esperar ficam maiores na imaginação do que qualquer coisa que chega rápido. Saíram. 1 vez, 2, 10, 20. Ele não sabia onde ela trabalhava. Ela não havia mentido, mas também não havia contado. Quando ele perguntava o que ela fazia, ela dizia: trabalho na área de saúde, que era absolutamente verdade. E mudava de assunto com a habilidade de quem sabe que a verdade completa iria complicar algo que ainda estava frágil demais para suportar complicações. Ele a levou a restaurantes que ela nunca imaginou que entrariam em seu orçamento. Ela o levou para uma biblioteca pública que ele nunca tinha entrado na vida adulta e saiu de lá 3 horas depois, com uma expressão de quem encontrou um cômodo em casa que não sabia que existia. Ela era diferente de todas as mulheres que ele havia conhecido. Não porque fosse misteriosa, mas porque era real, porque não concordava com tudo, porque discutia, argumentava, ria de verdade e ficava em silêncio quando queria sem precisar preencher cada pausa com palavras. Ele se apaixonou, do jeito lento e irremediável, que é o único jeito que dói de verdade. E então, a família Mendonça interveio. Augusto convidou Vitória para jantar na casa da família. Não havia pedido casamento, não havia feito declaração formal, mas havia uma intenção naquele convite que os dois entendiam sem precisar nomear. A casa dos Mendonça era uma mansão de alto padrão no bairro mais caro da cidade, com design de interiores de um arquiteto português que cobrava por metro quadrado o que a maioria das famílias brasileiras ganha em 1 ano. Jardim com piscina aquecida, garagem com 3 carros, 2 dos quais blindados, câmeras de segurança, interfone, portão eletrônico, o catálogo completo de tudo o que o dinheiro pode comprar, quando a criatividade não é um requisito. Vitória chegou de Uber, com o vestido verde, com o batom vermelho, com a postura. Fernanda Mendonça, irmã de Augusto, 31 anos, cabelo loiro de salão caro e um sorriso que tinha aprendido a parecer gentil, sem nunca de fato ser, abriu a porta e fez aquela avaliação rápida que pessoas criadas para avaliar fazem instintivamente. Olhou os sapatos, não eram de grife. A bolsa não era de grife. O vestido, verde, simples, bonito, mas não era de grife. E decidiu em aproximadamente 4 segundos que havia um problema. Valdemar Mendonça estava na cadeira de balanço da varanda, recuperado do episódio cardíaco, com uma taça de vinho tinto e o tipo de sabedoria cautelosa que 70 anos de vida produzem quando você presta atenção. Ele olhou para Vitória com o olhar de quem olha de verdade, não de quem cataloga. Vitória, ele disse, meu filho falou muito de você. O senhor é muito generoso. Ela respondeu, não sou generoso. Sou honesto. São coisas diferentes. Valdemar gostou dela. Isso ficou claro nos 30 primeiros minutos. Fernanda, por outro lado, passou o jantar inteiro fazendo perguntas do tipo que parecem educadas, mas são projéteis com supressor de som. Onde você estudou, Vitória? Faculdade particular, noturno. Qual área? Saúde. E seus pais, o que fazem? Minha mãe é dona de casa, meu pai não conheço.
Uma pausa estratégica de Fernanda. O tipo de pausa que diz muita coisa sem usar palavras. E você mora onde, querida? Jardim Esperança. Outra pausa. Fernanda encheu a taça de vinho com o refinamento de quem aprendeu que gesticulações excessivas são de mau gosto, mas o julgamento estava tão presente na sala que você conseguia quase tocar. Augusto percebeu o que estava acontecendo. Ficou desconfortável, mas não disse nada. E esse silêncio específico de quem percebe a injustiça e escolhe não interromper, foi o primeiro grande erro que ele cometeu. Não o único. Após o jantar, enquanto Vitória estava no banheiro, Fernanda puxou Augusto para o corredor e disse com a voz baixa e precisa de quem ensaiou: Augusto, eu não sei de onde essa menina veio, mas ela não é do nosso mundo. Olha para ela. Olha para a bolsa dela, para os sapatos, para a forma como ela fala. Ela é bonita, tudo bem, mas bonita não paga previdência privada, não herda empresa, não sabe gerenciar um patrimônio do tamanho do nosso. Você está confundindo aventura com projeto de vida. Augusto ficou em silêncio por um momento. Ela é inteligente, Fernanda. Inteligente? Augusto, pelo amor de Deus. Inteligente não é critério. Critério é origem, é estrutura, é compatibilidade social. Papai não vai ficar bem para sempre. Você precisa pensar na gestão empresarial do grupo, na sucessão, na imagem pública. Uma mulher sem sobrenome, sem família, sem histórico, não serve para essa posição. Sem sobrenome, sem família, sem histórico. Como se Vitória fosse um currículo com lacunas e não uma pessoa com uma vida inteira de história. Augusto não concordou em voz alta, mas também não discordou. E quando Vitória voltou do banheiro, havia algo diferente nos olhos dele. Uma distância pequenininha que ela percebeu com a sensibilidade de quem passou a vida inteira aprendendo a ler o que as pessoas não dizem. Ela não perguntou. Guardou. Passou um mês. As ligações de Augusto foram ficando mais espaçadas. Os jantares foram ficando menos frequentes. As desculpas foram ficando mais elaboradas. Reunião de última hora, viagem de negócios, compromisso com investidores, crise na construtora. Vitória entendia. Não concordava, mas entendia. Entendia porque havia lido o suficiente sobre dinâmicas familiares, sobre pressão social, sobre o peso que o dinheiro coloca nas escolhas de quem nasce dentro dele, para compreender o que estava acontecendo sem precisar que Augusto dissesse em voz alta. Mas entender não é o mesmo que não doer. Numa tarde de quinta-feira, após um turno exaustivo no hospital, ela recebeu uma mensagem. Precisamos conversar. Eles se encontraram em um café do centro. Augusto estava de terno, sempre de terno, como se o terno fosse uma armadura contra situações desconfortáveis. Ele disse as coisas que as pessoas dizem quando querem terminar um relacionamento sem assumir a responsabilidade pelo término, que era uma questão de timing, que a vida estava muito complicada, que as demandas do grupo empresarial estavam intensas, que ele precisava focar, que ela merecia alguém mais presente. Ela merecia alguém mais presente, como se o problema fosse a ausência dele e não a decisão dele. Vitória ouviu tudo, com aquela quietude que as pessoas confundem com passividade, mas que é, na verdade, a forma mais pura de processamento que existe. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um momento. Eu sei por quê, ela disse. Augusto piscou. O quê? Eu sei o motivo real. E tudo bem. Você não precisa me proteger da verdade, Augusto. Eu já sei carregar verdades pesadas. Ele não confirmou. Não desmentiu. Deixou o silêncio ser a confirmação que a boca não conseguia articular. Vitória se levantou. Pegou a bolsa. A mesma bolsa que Fernanda havia catalogado com o olhar naquele jantar fatídico. Se ajeitou. E disse com uma calma que custou mais do que ele jamais seria capaz de calcular. Que você seja feliz, Augusto. De verdade. E foi embora, sem cena, sem lágrimas, sem nada que ele pudesse usar para se sentir melhor ou pior do que merecia se sentir. Ela foi embora, e ele ficou sentado com o café esfriando na xícara, e aquela sensação específica de quem acabou de cometer um erro grande demais para ser desfeito, mas ainda pequeno demais
para ser medido. 6 semanas depois, Vitória Mendes descobriu que estava grávida. Vitória ficou de joelhos no banheiro do apartamento do Jardim Esperança por 45 minutos, não chorando, pensando. Com o teste de farmácia na mão e Dona Conceição do lado de fora da porta, porque as mães sabem quando precisam estar do lado de fora da porta. Quando Vitória abriu a porta, Dona Conceição olhou para o rosto da filha e não precisou ver o teste para saber. Minha filha, ela disse apenas. Mãe? Vitória respondeu. E então, Dona Conceição fez o que Dona Conceição sempre fazia. Abriu os braços. Vitória foi. E chorou, finalmente, não pelo bebê, não pelo Augusto, mas pelo peso específico de ser uma mulher sozinha em um mundo que ainda acha que isso é um fracasso moral. Ela pensou em contar para Augusto. Durante exatamente 2 dias, ela pensou nisso. Imaginou a ligação. Imaginou a voz dele. Imaginou as possibilidades. E então lembrou do jantar, do olhar de Fernanda, do silêncio de Augusto no corredor, da mensagem "precisamos conversar". E entendeu que contar seria transformar uma criança em argumento, em moeda de troca, em complicação, em uma vida que já havia decidido que ela não cabia. Ela não ia fazer isso. Com a criança, não. A decisão foi tomada em silêncio, no mesmo banheiro onde o teste havia sido lido, e foi uma das decisões mais corajosas e mais solitárias que uma pessoa pode tomar. Criar um filho sozinha, não por conformismo, não por resignação, mas por recusa categórica em transformar amor em negociação. Ela continuou trabalhando no hospital até o 7º mês. Continuou estudando. Continuou sendo Vitória. O Dr. Heitor soube. Não pela fofoca, mas porque ele era o tipo de pessoa que percebe quando algo muda em alguém que ele conhece. Ele não perguntou detalhes. Apenas disse: se você precisar de qualquer coisa, de qualquer ordem, você me liga. Sem condição, sem horário, sem exceção. Vitória guardou essa frase como guarda uma lamparina quando o seu mundo está escuro. Aurora Mendes nasceu em uma manhã de maio, 6h42 da manhã, com uma voz que encheu a sala de parto e fez a enfermeira de plantão dizer: essa aí sabe o que quer desde já. 3 quilos e 200 gramas. Cabelo escuro. Olhos que no início eram azuis acinzentados, como são os olhos de todos os bebês, mas que nos primeiros meses foram virando cinza aço, daquele cinza específico que Vitória conhecia bem, mas preferiu não pensar muito a respeito. Aurora. Porque Vitória havia decidido, com a consciência de quem entende que nomes têm peso, que a filha ia começar cada dia com o nome do fenômeno que divide a noite do dia. Que a filha ia ser o começo, não o resultado. Que a filha ia ser luz, não sombra de uma história que havia terminado antes de ela nascer. Dona Conceição chegou ao hospital com uma marmita de caldo de galinha, um terço na mão e os olhos vermelhos do tipo de choro que a alegria produz quando a saudade que a gente não sabia que tinha, finalmente tem um rosto. Ela é linda, Dona Conceição disse, com Aurora no colo pela primeira vez. Igualzinha a você quando nasceu. Os mesmos olhos, a mesma testa. Vitória olhou para a filha e viu. Viu os olhos cinza-aço. Viu a testa. Viu a mandíbula que, em bebê, ainda era redondinha, mas que tinha uma linha que ela reconhecia. Sim, ela disse apenas. Igualzinha. 2 anos são longos quando você é mãe solo. São longos e cheios, e às vezes aterrorizantes, e às vezes tão bonitos que dói. São 2 anos de madrugadas com febre, de primeiras palavras, de passinhos pelo apartamento, de música infantil que entra na cabeça e não sai por semanas. São 2 anos de marmita dividida em 2 pratos, de conta de luz calculada ao centavo, de sonho que você coloca em modo de espera, mas não apaga, porque a Aurora precisa que você não apague. Vitória tinha terminado o curso de enfermagem. Tinha passado para na faculdade de medicina com bolsa integral. Ela tinha brigado pela bolsa durante 2 anos, com recurso, com documentação, com a teimosia específica de quem sabe que tem direito mesmo quando o sistema diz que não. O doutor Heitor havia escrito uma carta de recomendação de 3 páginas que o coordenador do programa havia dito, literalmente,
ser a melhor que havia recebido em 20 anos de coordenação. Ela estava no primeiro semestre de medicina. Trabalhava meio período no hospital, em uma função administrativa, graças a uma promoção que a supervisora havia aprovado, com a expressão de quem está reparando um erro antigo. Dona Conceição cuidava de Aurora no período em que Vitória estava na faculdade. Era difícil. Era muito difícil. Mas era dela. Tudo era dela. A dificuldade, a conquista, o cansaço, a esperança. Aurora tinha 2 anos e 4 meses quando aprendeu a dizer vovó. Tinha 2 anos e 5 meses quando aprendeu a dizer mamãe, com a clareza e a firmeza de quem sabe exatamente o que essa palavra significa. E tinha 2 anos e 6 meses quando o destino, que estava esperando pacientemente com aquele senso de humor perturbador que já mencionamos, decidiu que era hora de agir. O Hospital São Benedito das Torres estava em processo de expansão. A direção havia anunciado uma parceria com um grupo investidor para a construção de uma nova ala, um centro de oncologia de referência que seria o maior do estado. O grupo investidor descobriu-se no comunicado oficial enviado por e-mail para toda a equipe numa manhã de segunda-feira. Era o Grupo Mendonça. Vitória leu o e-mail 3 vezes. Ficou sentada na frente do computador da recepção por um momento que pareceu mais longo do que era. E então respirou. E foi trabalhar. Porque Aurora precisava de teto e comida e futuro. E nenhuma dessas coisas esperava pela ironia do destino fazer sentido. Mas o destino, insistente como é, não parou aí. Valdemar Mendonça havia piorado. O episódio cardíaco de 3 anos atrás havia deixado sequelas que o corpo de 70 anos foi acumulando com a paciência discreta dos processos biológicos. E agora, ele estava internado de novo. Desta vez na UTI cardiológica, desta vez com um prognóstico que ninguém estava dizendo em voz alta, mas que o Dr. Reitor havia dito para Vitória porque ele confiava nela e porque ela precisava saber para gerenciar o acesso aos prontuários com a discrição adequada. Augusto estava no hospital todos os dias. Vitória o viu pela primeira vez em 2 anos e meio numa manhã de terça-feira, no corredor da ala administrativa. Ela com um prontuário na mão e ele com um terno cinza e aquela mandíbula que ela havia treinado para não reconhecer. Ele a viu, e desta vez o cérebro conectou. O arquivo Mulher de vestido verde, batom vermelho, postura de rainha, abriu. O arquivo Auxiliar de limpeza jaleco balde, abriu. Os 2 arquivos se fundiram em um único, e o resultado foi uma expressão no rosto de Augusto Cavalcante Mendonça, que ele levou 1 segundo inteiro para controlar. Vitória, ele disse. Doutor Mendonça, ela respondeu, formalmente, com a neutralidade de quem aprendeu a transformar a dor em profissionalismo. Você trabalha aqui? Sim. Há quanto tempo? Há bastante tempo. Ela não disse o resto. Não disse desde antes de você me conhecer. Não disse eu estava aqui quando você passou por mim sem me ver. Não disse eu era a mulher do balde que você chamou de idiota. Porque essas coisas ela guardava. As coisas importantes se guardam. Augusto abriu a boca, fechou. Havia perguntas empilhadas naquela pausa. Perguntas que ele não sabia formular, porque formulá-las seria admitir que havia algo que precisava ser respondido. Como você está? Ele perguntou. E a pergunta saiu mais pesada do que ele pretendia. Bem? Ela disse. Com licença, tenho um prontuário para entregar. E foi. Deixou ele no corredor, de terno cinza, e com a mandíbula levemente aberta, como se o ar tivesse mudado de composição, e ele ainda não tivesse reconfigurado a respiração. Fernanda Mendonça era muita coisa. Era arrogante, era calculista, era o tipo de mulher que lê a lista de convidados de um evento antes de decidir se quer ir. Mas não era burra. Burrice e arrogância às vezes andam juntas, mas não era o caso de Fernanda. O que a tornava mais perigosa do que uma pessoa burra jamais poderia ser. Quando Augusto voltou para casa naquela terça-feira, com aquela expressão específica de quem teve um encontro com algo que mexeu com arquivos que ele pensava bem organizados, Fernanda percebeu. Ela percebeu da mesma forma que percebeu o jantar de Lavínia, da mesma forma que percebeu o convite para a casa da família,
com aquele radar apurado que pessoas que vivem para vigiar os outros desenvolvem com o tempo. Ela perguntou. Ele disse que havia visto uma conhecida no hospital. Uma conhecida. Fernanda fez uma pesquisa. Tinha contatos na administração do hospital, porque os Mendonça estavam injetando dinheiro na obra nova e dinheiro compra acesso à informação de maneiras que a lei não proíbe explicitamente, mas que a ética levanta a sobrancelha. Descobriu o nome? Vitória Mendes. Estudante de medicina, primeiro semestre, funcionária administrativa, ex-auxiliar de limpeza. Ex-auxiliar de limpeza. Fernanda ficou com o celular na mão por um longo momento. E então, descobriu mais. Porque quando você puxa um fio com a intenção errada, o fio puxa de volta com a mesma força. A fofoca nos corredores de hospital é um fenômeno sociológico único. E o que a fofoca dizia era que Vitória Mendes era mãe solo. Tinha uma filha de 2 anos, morava no Jardim Esperança com a mãe idosa. Uma filha de 2 anos. Fernanda fez a conta. Augusto havia terminado o relacionamento com Vitória 2 anos e 6 meses antes, aproximadamente. A conta não era difícil. Ela foi ao quarto de Augusto naquela noite e disse, com aquela voz baixa e precisa de sempre: Augusto, precisamos conversar sobre a Vitória Mendes. Augusto ouviu o que Fernanda trouxe. Ouviu cada palavra com uma atenção que ele raramente dedicava a qualquer coisa que não fosse planilha de investimento ou reunião de conselho. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um tempo que parecia maior por dentro do que por fora. Você não sabe se a criança é minha, ele disse. Não. Fernanda concordou. Mas você sabe quando namorou com ela e você sabe fazer conta. Isso não prova nada. Augusto, eu não vou chegar em uma mulher com quem não falo há 2 anos e meio com uma acusação baseada em timing e fofoca de corredor de hospital. Fernanda cruzou os braços. Não é acusação. É uma possibilidade que você precisa verificar antes que se torne um problema maior. Um problema. Ele repetiu lentamente. Você está falando de uma criança como se fosse um problema de gestão. Estou falando da imagem do grupo, da herança, do testamento de papai, que está sendo revisto pelo advogado agora. Se existir uma herdeira não reconhecida, para. A voz de Augusto saiu diferente. Mais dura, mais pesada, com uma textura que Fernanda não ouvia com frequência e que a fez pausar. Para agora. Ele se levantou. Foi para a janela. Ficou de costas para ela por um longo momento, olhando para o jardim iluminado da mansão. Eu preciso falar com ela, ele disse. Não como você está sugerindo. Eu preciso falar com ela como um ser humano. Fernanda não respondeu, mas a expressão dela disse tudo o que não precisava de palavras. Ele foi ao hospital no dia seguinte. Perguntou pela Vitória na recepção, com uma educação que surpreendeu a atendente, porque os Mendonça não costumavam pedir, costumavam requisitar. Vitória saiu da sala administrativa com um jaleco clínico. Ela usava um para as atividades administrativas relacionadas à área de saúde. E uma expressão de quem esperava algo e ao mesmo tempo esperava que esse algo não chegasse. Você tem 5 minutos? Ele perguntou. Ela avaliou. Disse sim. Eles foram para o jardim interno do hospital, aquele que ficava entre a ala nova em construção e a ala antiga, com uns bancos de cimento e um canteiro de flores que a equipe de voluntários mantinha com carinho desproporcional ao espaço. Augusto não sabia começar, que era incomum. Augusto sempre sabia começar. Era quem abria reuniões, quem fazia discursos de lançamento, quem tinha a primeira palavra em qualquer ambiente que entrava. Vitória, ele começou, e parou. Pode falar, ela disse. Eu soube que você tem uma filha. Silêncio dela. Não de surpresa, de cálculo. Tenho. Com que idade? 2 anos e meio. Outra pausa. Augusto olhou para os pés, para o canteiro, para qualquer lugar que não fosse os olhos dela, porque os olhos dela eram o tipo que te obrigam a ser honesto, e ele ainda estava organizando a honestidade em uma forma que não parecesse acusação. Vitória, eu preciso perguntar uma coisa. E eu preciso que você saiba que não é ameaça, não é julgamento. É só uma pergunta que eu tenho o direito de fazer. Ela esperou. Ela é minha filha?
Vitória ficou em silêncio por um momento que durou mais do que os 2 segundos reais que foram. Olhou para ele. Olhou de verdade, do tipo que cataloga, que avalia, que mede o peso de quem está na sua frente e decide quanto ele pode carregar. Por que você quer saber? Porque se for, eu preciso saber. Precisa por quê, Augusto? Para o testamento? Para a herança? Para a imagem do grupo? Ele piscou. A precisão do tiro a fez hesitar por uma fração de segundo, porque ele havia pensado em exatamente essas palavras na noite anterior, antes de dormir, antes de decidir que ele ia ser melhor do que aquelas palavras. Não, ele disse. Precisa porque se existir uma pessoa no mundo que é minha filha, eu quero saber que ela existe, independente de tudo os mais. Vitória o estudou. Por um longo momento, apenas estudou. Aurora, ela disse então. O nome dela é Aurora. E a forma como ela disse o nome era a resposta. Não a resposta para a pergunta, ela é minha filha. A resposta para a pergunta maior, a que estava por baixo de tudo. Existe algo aqui que você não sabe, mas que existe, que respira, que tem nome e tem olhos cinza-aço, e dorme abraçada-se a um ursinho de pelúcia que se chama Biscoito. Augusto fechou os olhos por um segundo. Eu posso conhecê-la? Não sei. Vitória disse honestamente. Ainda não sei. Valdemar Mendonça estava na UTI cardiológica, mas sua condição havia estabilizado o suficiente para que as visitas fossem permitidas em horários restritos. O Dr. Reitor gerenciava o caso com a atenção que dava a todos os seus pacientes, mas com uma camada extra de cuidado que vinha de conhecer Valdemar há muitos anos. Vitória estava no corredor da UTI numa tarde, quando Valdemar pediu para falar com ela. A enfermeira de plantão a chamou, um pouco confusa, porque o paciente havia perguntado especificamente pela moça de nome Vitória que trabalha na parte administrativa. Ela entrou. O quarto de UTI é sempre menor do que parece de fora, mais cheio de aparelhos e de silêncio grave. Valdemar estava deitado com o monitor cardíaco piscando regularmente, mas os olhos abertos e presentes, aqueles olhos que 70 anos de vida não haviam turvado. Sente-se, ele disse. E não era ordem, era convite. Ela se sentou. Você é a Vitória que meu filho conheceu, ele disse. Não era pergunta. Sim, senhor. E você tem uma filha. Ela não respondeu de imediato. Valdemar continuou antes que ela precisasse. Não precisa confirmar. Eu sei o que sei. E eu sei faz mais tempo do que você imagina. Ele tossiu levemente. Ajeitou o lençol. Eu soube do jantar na minha casa. Soube do que Fernanda disse para o Augusto no corredor. Eu estava com a janela aberta e a voz dela carrega. Vitória ficou imóvel. Eu sou velho, Valdemar disse. Mas não sou tolo. E eu me arrependo de muita coisa nessa vida. Mas me arrependeria mais ainda de deixar meu filho cometer o mesmo erro 2 vezes. Uma pausa. Ele te machucou. A família te machucou. Eu não estou pedindo desculpa por eles porque não é minha desculpa para dar. Estou pedindo que você, se a criança for minha neta, me dê a chance de ser o avô que ela merece ter. Vitória sentiu a garganta fechar. Não de tristeza. De algo mais complicado do que tristeza. De gratidão e raiva. E cansaço e ternura misturados em proporções que não existem no dicionário. Ela tem olhos cinza, Vitória disse depois de um momento. Igual aos seus. Valdemar fechou os olhos. Não desmaiou. Mas algo nele, algo que estava tenso há meses, relaxou. Qual o nome dela? Aurora. Ele abriu os olhos. Havia algo neles que Vitória demorou 1 segundo para identificar. Era gratidão. A gratidão real de quem sabe que recebeu algo que não merecia e recebe mesmo assim. Obrigado, ele disse. Fernanda Mendonça era muita coisa, mas paciência não era uma delas. Quando ela descobriu que Valdemar havia mandado chamar Vitória na UTI, a enfermeira que a informou recebeu uma cesta de café da manhã de presente na semana seguinte, que é a moeda de troca que pessoas com dinheiro usam para comprar lealdades que não merecem. Ela entendeu que o controle da situação estava escapando pelos dedos. Ela foi ao escritório do advogado da família no mesmo dia. Doutor Ramiro Queiroz.
advogado criminalista com especialização em direito de família e sucessório. Um homem de 55 anos com um terno tão bem passado que parecia estrutural e uma frieza profissional que Fernanda apreciava justamente porque era o oposto do que ela estava sentindo. Quero saber o que podemos fazer para proteger o patrimônio da família em caso de surgimento de herdeiro não reconhecido, ela disse. Dr. Ramiro tirou os óculos, limpou com um pano de microfibra, recolocou. Preciso de contexto mais específico. Ela deu o contexto, todos os contextos que tinha. Dr. Ramiro ouviu, fez perguntas, tomou notas e então disse com aquela frieza profissional: se a criança for reconhecida pelo pai, voluntariamente ou por ordem judicial, ela tem direito à herança por lei. Não há mecanismo legal que impeça isso de forma definitiva se a paternidade for confirmada. Posso trabalhar em estratégias para complexificar o processo, mas não posso eliminar o direito. Então trabalhe nas estratégias. Fernanda, Dr. Ramiro usou o nome pela primeira vez na conversa. Você tem certeza de que é isso que quer? Por que brigar com uma mãe solo que está na faculdade de medicina, em um hospital onde seu pai está internado, usando recursos de um grupo empresarial bilionário, contra uma mulher com salário de funcionária administrativa? Isso tem um perfil público muito específico, e processos de paternidade são públicos. Fernanda ficou em silêncio por um momento. O que você sugere? Que você converse com seu irmão antes de fazer qualquer movimento legal. Ela saiu do escritório sem responder. O que significava que ela havia ouvido, que havia processado, e que ainda não havia decidido se ia seguir o conselho. O problema com Fernanda era que ela tomava as decisões certas pelos motivos errados e as decisões erradas pelos motivos certos. E a mistura produzia resultados que eram sempre mais complicados do que o necessário. A inauguração da nova ala do Centro de Oncologia foi um evento, do tipo com fita, com autoridades, com imprensa, com discurso. O Grupo Mendonça estava representado por Augusto, porque Valdemar ainda estava em recuperação na UTI, e Fernanda havia insistido em participar ao lado do irmão como representante da família. O hospital estava em polvorosa. A equipe toda estava, inclusive Vitória, que foi convidada pelo Dr. Heitor para participar na condição de representante da equipe administrativa. Um gesto simbólico, mas real. E então, Dona Conceição chegou, porque Aurora havia acordado com febre baixa naquela manhã e a creche não aceitava criança com febre, por menor que fosse. Então Dona Conceição tinha levado Aurora junto, quando foi levar Vitória uma marmita de almoço. Porque Dona Conceição era o tipo de avó que aparece com marmita em qualquer situação de crise. Aurora estava com Dona Conceição no saguão de entrada do hospital, sentada no colo da avó em um dos bancos de espera, abraçando o biscoito, o ursinho de pelúcia, com aquela concentração absoluta que crianças de 2 anos aplicam a qualquer tarefa que consideram importante. Augusto entrou pelo saguão principal, com o terno, com a mandíbula, com o passo rápido de sempre, rodeado de assessores e de Fernanda ao lado, com o rosto de quem está administrando uma situação. Aurora levantou os olhos. Tinha aqueles olhos cinza-aço que 70 anos e 2 anos de vida compartilhavam sem nunca terem se encontrado. Olhou para Augusto com aquela avaliação direta e sem filtro que só crianças e animais conseguem executar com total impunidade. E então, com o dedinho gordinho apontado na direção dele, com a voz mais doce e mais devastadora que o mundo já ouviu, disse: "Papai." O copo de cristal escorregou. O uísque se espalhou pelo mármore. O segurança correu. A assessora correu. E Augusto Cavalcante Mendonça, que controlava 3 empresas, 2 consórcios e 800 milhões de reais, dobrou os joelhos lentamente e ficou de cócoras na frente de Aurora, com os olhos marejando e a mandíbula tremendo. "Oi", ele disse. A voz saiu como um fio. Aurora olhou para ele com a seriedade científica de 2 anos. Ofereceu o biscoito. Augusto pegou o ursinho. Olhou para ele. Olhou para a menina. Olhou para o ursinho de novo. E chorou. Ali, no saguão do Hospital São Benedito das Torres,
na frente de assessores e seguranças, e da irmã com a mandíbula caída, e do Dr. Reitor que havia surgido de algum lugar com aquele sorriso que sabia mais do que dizia, Augusto Cavalcante Mendonça chorou de um jeito que ele não chorava desde o enterro da mãe. Vitória estava na entrada do corredor. Havia chegado correndo quando Dona Conceição mandou a mensagem. Estava parada, com o crachá no jaleco e o prontuário na mão e o coração em algum lugar entre a garganta e o chão. Fernanda estava ao lado dela. Havia chegado ao mesmo tempo, vindo da direção oposta. As duas mulheres ficaram lado a lado olhando para Augusto de cócoras, abraçando uma criança de 2 anos no saguão de um hospital. Ela tem os olhos do meu pai, Fernanda disse. A voz havia mudado. Não havia mais a frieza calculada. Havia apenas aquela voz quando uma pessoa se depara com uma verdade que é grande demais para o cinismo alcançar. Vitória não respondeu. Eu fui injusta com você, Fernanda disse então, e as palavras saíram como quem arranca um curativo, rápido, para doer menos. No jantar, no corredor, o que eu disse para o Augusto. Fui injusta. Vitória olhou para ela. Avaliou. Não com raiva. A raiva ela havia transformado em combustível há 2 anos e meio, e o combustível estava todo aplicado nos estudos de medicina. Sim, ela disse apenas. Foi? Fernanda assentiu. Não disse mais nada. Às vezes a honestidade não precisa de adorno. Foi o Dr. Heitor quem contou a Augusto. Naquela tarde, depois da inauguração, depois que Aurora havia ido embora com Dona Conceição, depois que Vitória havia voltado para o trabalho com aquela competência perturbadora de separar o pessoal do profissional, o Dr. Reitor chamou Augusto para o seu consultório e contou tudo, desde o corredor há 3 anos, o balde, o celular, o vocês nunca chegam a lugar nenhum na vida. Augusto ouviu em silêncio, um silêncio diferente de todos os silêncios que ele havia praticado nessa história. Um silêncio que vem quando o piso some debaixo dos pés e você precisa de um segundo para lembrar que ainda está em pé. Ela era a auxiliar de limpeza, ele disse. Não era pergunta. Era a arquitetura desabando. Era, o Dr. Reitor confirmou. E eu disse que ela nunca ia chegar a lugar nenhum na vida. Disse. Augusto fechou os olhos. Quando abriu, havia neles algo que o doutor Heitor havia visto poucas vezes em 30 anos de medicina. A expressão de alguém que está encarando, de frente e sem desviar, o tamanho completo de um erro. Ela está no 1º semestre de medicina. O Dr. Reitor continuou. Bolsa integral. Tirou a 2ª maior nota na prova de seleção do programa. A primeira foi de um candidato que tinha cursinho preparatório de 2 anos e professor particular. Ela estudou sozinha, à noite, depois de varrer corredores e criar uma filha. Augusto ficou em silêncio por um longo momento. O que eu faço? Ele perguntou, e era a primeira vez que ele perguntava isso de verdade, sem retórica, sem estratégia, sem a armadura do terno e da mandíbula quadrada. O Dr. Reitor se recostou na cadeira. Tirou os óculos de tartaruga. Limpou, recolocou. Você começa sendo honesto, ele disse. Com ela. Com você mesmo. E você aceita que honestidade não garante perdão. E que perdão não é a meta. A meta é ser, a partir de agora, o tipo de pessoa que a Aurora merece ter como pai. E isso vai levar tempo. E vai ser difícil. E você vai errar de novo, provavelmente. Mas você vai errar tentando, que é muito diferente de errar por omissão. Ele não chegou com flores. Não chegou com dinheiro. Não chegou com advogado nem com proposta de acordo. Nem com nenhuma das ferramentas que a lógica de quem administra patrimônio sugere quando há um problema para resolver. Chegou na porta do apartamento do Jardim Esperança, numa tarde de sábado com uma muda de planta na mão. Uma violeta africana, porque havia pesquisado quais plantas sobrevivem bem em apartamentos pequenos, e que mães que estudam medicina noturno e criam filha sozinha provavelmente não têm tempo de regar toda hora. E bateu na campainha. Dona Conceição abriu a porta. Olhou para ele, olhou para a planta, olhou para ele de novo. Entra, ela disse. Não calorosa, não hostil, apenas humana. A Vitória está estudando.
Ele entrou. O apartamento era pequeno, limpo, cheio de coisas que tinham significado. O desenho de Aurora colado na geladeira com durex. Os livros de medicina empilhados na mesinha de centro. A foto de Vitória com Aurora no hospital logo depois do nascimento, enquadrada na estante com um porta-retrato de plástico, que não era caro, mas era bonito. Vitória veio da sala com um livro de anatomia na mão e a expressão de quem esperava, mas não sabia exatamente o que esperava. "Pode sentar?" ela disse. Ele sentou. Dona Conceição desapareceu para admirar a cozinha com a discrição de quem sabe quando não precisa estar na sala, mas que vai ouvir tudo do corredor, que é um direito absoluto de toda avó brasileira. "Eu soube", Augusto disse. "O doutor Heitor me contou. Sobre o corredor, o balde, o que eu disse." Vitória ficou em silêncio. "Eu não tenho desculpa", ele continuou. "Não tem contexto que justifique o que eu disse para você naquele dia. Não tem terno caro que pague pelo que eu disse. Não tem dinheiro nenhum que compre de volta aquela versão de você que ouviu aquelas palavras no corredor e teve que engolir porque precisava do emprego." Vitória ainda estava em silêncio, mas o silêncio tinha mudado de textura. "Eu errei com você no café também", ele disse. "Eu deixei minha irmã decidir o que eu deveria sentir e o que eu deveria fazer. Eu tinha medo de como seria diferente da vida que eu tinha planejado, de como minha família reagiria. E eu escolhi-te o medo em vez de você. E isso..." Ele parou. Respirou. "Isso produziu a Aurora. E eu não consigo estar arrependido da Aurora. Mas consigo estar arrependido de você ter precisado carregar isso sozinha." Vitória colocou o livro de anatomia na mesinha. Devagar. "Por que você está aqui, Augusto?" "Porque a Aurora me chamou de papai. E eu não sei se mereço esse nome ainda. Mas eu quero tentar merecer. Não porque é meu direito legal, não porque meu pai está revendo o testamento, não por nenhuma razão estratégica. Porque ela é real. E eu sou o pai dela. E eu fui um covarde. E eu não quero que ela cresça sem que eu ao menos tenha tentado." Dona Conceição fez barulho de xícara na cozinha. Não porque precisava processar o que estava ouvindo e as xícaras ajudam. Vitória ficou em silêncio por um longo momento. O tipo de silêncio que não é vazio, mas cheio. Cheio de 2 anos e meio de madrugadas, e de contas, e de livros de medicina, e de arroz com feijão dividido, e de Aurora dormindo com o biscoito, e de uma solidão que ela havia transformado em força, mas que era solidão do mesmo jeito. "Você vai errar", ela disse por fim. "Vou. Vai atrasar. Vai ter compromisso de empresa que vai vir primeiro às vezes. Vai ter momentos em que você vai querer recuar porque é difícil. Sim, e eu não vou fingir que não aconteceu. Não vou sorrir e fingir que começamos do zero, porque não começamos. Começamos de onde paramos. E onde paramos foi em um lugar difícil. Eu sei, mas a Aurora merece ter um pai que tenta. Uma pausa. Então você pode tentar." A violeta africana foi para a janela da cozinha. Dona Conceição regou ela naquela mesma tarde com uma dedicação que não era para a planta. Fernanda Mendonça passou por uma transformação que não foi dramática nem repentina, que é o tipo de transformação que parece mais real, justamente porque não tem cena de epifania com música de fundo. Ela voltou ao escritório do Dr. Ramiro Queiroz e disse para suspender qualquer movimento legal relacionado ao caso. O advogado fez uma cara que era obviamente de alívio, mas que profissionalismo transformou em neutralidade. Ela foi ao hospital visitar o pai. Valdemar estava acordado. A condição havia melhorado significativamente nos últimos dias. O Dr. Heitor dizia que era o efeito da estabilização emocional, que vinha de saber que a neta existia. Fernanda sentou ao lado da cama e ficou em silêncio por um momento. "Eu errei", ela disse para o pai. Valdemar não disse "eu sabia", nem "eu avisei". Disse: "Todo mundo erra. O que importa é o que você faz depois. O que eu faço depois? Você pergunta para a Vitória o que ela precisa. Não o que você acha que ela precisa. O que ela precisa. E você ouve." Fernanda foi ao apartamento do Jardim Esperança no sábado seguinte, sem Augusto. Só ela. Vitória abriu a porta com aquela expressão que havia aprendido a manter neutra quando não sabia o que esperava.
Eu não vim pedir desculpa, Fernanda disse. Já pedi. Não vim me justificar. Não tem justificativa. Uma pausa. Vim perguntar se posso conhecer a Aurora. Como tia. Se você deixar. E se não deixar, eu entendo. Vitória ficou em silêncio por um momento. Depois abriu a porta mais. A Aurora apareceu no corredor com o biscoito embaixo do braço. Olhou para Fernanda com aquela avaliação científica de 2 anos e disse: Oi. Fernanda abaixou. Ficou na altura da criança. Olhou para os olhos cinza aço. Oi, Aurora. Ela disse, com uma voz que não era a voz do jantar de apresentação. Não era a voz do corredor. Não era a voz do escritório do advogado. Era uma voz nova, menor, mais real. Aurora estendeu o biscoito. Fernanda o recebeu com as mãos que estavam acostumadas a segurar taças de vinho e documentos de herança e agora seguravam um ursinho de pelúcia chamado Biscoito, como se fosse a coisa mais importante que já havia segurado. Talvez fosse. Quando Valdemar recebeu alta da UTI e foi transferido para o quarto de recuperação, o Dr. Heitor organizou uma visita. Uma visita pequena, controlada, de 20 minutos no máximo, porque o coração de 70 anos precisava de emoções em doses administradas. Vitória levou Aurora. O quarto de recuperação do Hospital São Benedito das Torres, ala VIP, com vista para o jardim e frigobar e televisão de 60 polegadas. Valdemar estava sentado na cama, ajeitado, com aquele cabelo branco penteado que alguém claramente havia ajudado porque ele não teria conseguido sozinho com o braço ainda fragilizado pelo acesso venoso. Aurora entrou segurando a mão da mãe. Olhou para o homem velho na cama. Olhou para os aparelhos. Olhou para o monitor cardíaco piscando. Isso é o coração? Ela perguntou, apontando para o monitor. Vitória quase sorriu. Filha de estudante de medicina. É o coração, sim, Valdemar disse. A voz saiu um pouco rouca, mas os olhos estavam completamente presentes. Aurora avaliou. Soltou a mão da mãe. Caminhou até a cama. Colocou a mãozinha pequenininha sobre o peito de Valdemar, sobre o jaleco do hospital, sobre onde ela calculou que devia ser o coração, com a precisão de quem acabou de receber informação nova, e a aplica imediatamente. Tá bom, ela disse com toda a autoridade médica de 2 anos e 6 meses. Valdemar fechou os olhos. Quando abriu, havia 2 lágrimas, uma em cada lado, simétricas, como se até o choro dele fosse preciso. Tá bom, ele repetiu. E parecia que estava. Vitória continuou na faculdade de medicina. 1º semestre, 2º, 3º. Com bolsa integral que ela havia brigado para manter com a mesma teimosia com que brigava por tudo. Augusto estava presente, não perfeito. Ele tinha avisado que não ia ser perfeito e ela tinha aceitado. Havia compromissos de empresa que chegavam primeiro às vezes. Havia momentos em que ele não sabia como ser pai, e isso aparecia de formas desajeitadas. Havia aprendizado em tempo real, que é o único jeito que aprendizado real funciona. Mas estava presente. Aurora chamava ele de papai, não porque alguém havia ensinado, porque ele aparecia, e quando aparecia ficava de verdade. E quando ficava de verdade, jogava no chão com ela, e lia livro, e levava no parque, e deixava ela escolher o que ia comer no almoço, mesmo quando ela escolhia só sorvete. O que ele negociava para sorvete depois do macarrão. Vitória não voltou com Augusto. Isso também é importante dizer. Porque esta não é uma história onde o arrependimento apaga o que aconteceu, onde o amor que existiu volta com um laço, onde o romance resolve o que a realidade complicou. Vitória havia construído uma vida com as próprias mãos, tijolo por tijolo, livro por livro, madrugada por madrugada, e essa vida era dela, completamente dela. O que havia entre eles era respeito, parceria, uma coparentalidade que os dois estavam aprendendo a construir com a mesma aplicação que ela colocava nos estudos de medicina, e ele colocava na gestão do grupo empresarial. Era suficiente. Era, na verdade, muito. 6 meses depois da inauguração da nova ala,
Houve uma reunião do Conselho do Grupo Mendonça para a discussão do plano estratégico do próximo triênio. Gestão empresarial, expansão de bolsa de valores, novos projetos de construtora, renovação do contrato de plano de saúde premium, avaliação do setor de automação residencial. No final da reunião, Augusto tirou um item extra da pauta, um item que não estava na agenda enviada previamente. Quero propor a criação de um programa de bolsas de estudo para funcionários do hospital, ele disse. Funcionários de todos os cargos, limpeza, administrativo, técnico. Integral, para quem for aprovado em faculdade pública ou tiver pontuação para a bolsa privada. O grupo financia. O conselho ficou em silêncio por um momento. Um dos conselheiros perguntou qual era o retorno esperado sobre esse investimento. Augusto respondeu sem hesitar. Nenhum que apareça em planilha, mas todo tipo que aparece quando você finalmente faz a coisa certa. O programa foi aprovado. Com 2 votos contrários, 8 a favor. E Fernanda, que tinha direito a voto como representante da família no conselho, votando a favor com uma expressão que não era arrependimento, mas que era o que vem depois do arrependimento, quando você para de gastar energia negando e começa a gastar construindo. A Aurora cresceu sabendo que a mãe havia estudado enquanto trabalhava, que a vovó havia cuidado dela enquanto a mãe estudava, que o pai havia errado e havia tentado consertar, que são coisas diferentes de não ter errado, mas são melhores que ter errado e não tentado. A Aurora cresceu sabendo que ela havia chamado um homem de papai num saguão de hospital e que esse homem havia chorado em frente a todo mundo e que isso não era fraqueza, era coragem. Era a melhor coisa que ele havia feito na vida. A Aurora cresceu sabendo o nome do ursinho era Biscoito, e que Biscoito tinha ido ao hospital visitar o bisavô Valdemar, e que o bisavô Valdemar havia dito que Biscoito era o urso mais sério que ele já havia conhecido, o que a Aurora havia interpretado como o maior elogio possível. A Aurora cresceu sabendo que seu nome significava começo de dia, que havia sido escolhido por uma mãe que queria que ela fosse luz, não sombra, que havia sido dado antes de o mundo saber de quem ela era filha, antes do teste de paternidade, antes do conselho do grupo, antes de tudo, apenas porque Vitória sabia, desde o começo, que a filha ia ser extraordinária, independente de qualquer coisa. 1 ano depois, mesmo saguão, mesma manhã de uma terça-feira, Augusto chegou para uma reunião com a diretoria do hospital, com o terno. Sem o celular na mão desta vez, porque havia aprendido a olhar para frente quando andava em lugares onde havia piso recém-lavado e plaquinha amarela de sinalização. No corredor, havia uma funcionária nova. Jaleco 2 números maior. Vassoura no chão. Olhos que não olhavam para o chão, mas para o médico que passava no corredor e dizia algo técnico que ela tentava capturar para entender. Augusto parou. A funcionária o olhou, levemente tensa, porque patrão que para em frente a quem está varrendo, raramente para dizer coisa boa. Você trabalha aqui há quanto tempo? Ele perguntou. 3 meses, senhor. E esse livro? Havia um livro espremido no bolso do jaleco dela, a lombada para fora. Ela ficou vermelha. Me desculpe, não estava lendo no horário de trabalho, estava só... Não. Ele balançou a cabeça. Não me preocupo com isso. Perguntei qual livro é. Ela tirou. Era um livro de bioquímica básica. Augusto ficou em silêncio por um momento. Olhou para o livro. Olhou para ela. Olhou para o corredor onde havia derramado uísque e arrogância 3 anos antes. Tem um programa de bolsas de estudo disponível para funcionários do hospital. Ele disse. O prazo de inscrição fecha sexta-feira. O setor de recursos humanos tem a ficha. Ela piscou. Para funcionários de limpeza também? Para funcionários de todos os cargos. Sem exceção. Ele foi embora. Deixou ela com o livro de bioquímica na mão e aquela expressão de quem está reformulando a arquitetura do que acreditava ser possível. No final do corredor, Vitória dobrou a esquina com um jaleco clínico e um prontuário na mão. Viu Augusto. Viu a funcionária com o livro. Viu a expressão de ambos. Entendeu o que havia acontecido sem precisar de explicação. E pela primeira vez em muito tempo, sorriu para ele de um jeito que não era profissional, não era cordial, não era a neutralidade aprendida.
Era um sorriso de verdade, pequeno, genuíno, do tipo que não se planeja e que, justamente por isso, significa mais do que qualquer palavra poderia. Ele correspondeu, sem dizer nada. Uma história épica sobre arrogância, abandono, coragem e a reviravolta mais emocionante que você vai assistir hoje. Vitória era auxiliar de limpeza no hospital mais rico da cidade. Foi humilhada, dispensada, esquecida. Criou a filha sozinha, estudou medicina à noite, construiu uma vida com as próprias mãos, enquanto o mundo insistia que ela não chegaria a lugar nenhum. E então, num saguão de mármore, uma criança de 2 anos com um ursinho de pelúcia mudou tudo com uma única palavra. Se você acredita que o passado não define o futuro, que a arrogância sempre tem um preço e que amor verdadeiro não precisa de permissão para existir, essa história é para você.